Eles não entenderam ainda aqui no Brasil quem é Marco Rubio, descendente de cubanos e que entende perfeitamente as vertentes, as vísceras, os tentáculos de ditadores. Portanto, se os ministros ou este atual governo, Lula, esse Itamaraty ativista, se eles não entenderam o que está acontecendo, os americanos já falaram que não vão deixar o Brasil virar uma nova Venezuela. A percepção de que Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre serão os próximos sancionados pela Lei Magnitsky. Gilmar seria alvo por blindar o pseudo-juiz Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, e o Alcolumbre, como nós já tratamos de maneira extensa aqui no Paulo Figueiredo Show, por se negar a abrir o processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes diante do pedido de maioria do Senado Federal. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Marco Rubio anuncia novas sanções e acusa golpe diplomático inconcebível. É isso mesmo. O Departamento de Estado tomou medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a funcionários do governo brasileiro, ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde e seus familiares. Foi anunciada a revogação dos vistos americanos de Mozart, Júlio Tabosa Salles, secretário do Ministério da Saúde do Brasil, e Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo brasileiro. A decisão foi revelada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, na rede social X, sem citar nomes. Ele afirmou que estava tomando medidas para revogar vistos de vários funcionários do governo brasileiro. Também disse que o programa Mais Médicos, em que o governo federal brasileiro contratou cubanos para conseguir preencher vagas do Sistema Único de Saúde, foi um golpe diplomático inconcebível. A contratação de médicos cubanos pelo Mais Médicos ocorreu entre 2013 e 2018. Bom, agora a gente vai aos Estados Unidos, que anunciaram agora, há pouco, uma nova revogação de vistos de funcionários públicos do governo do Brasil, agora ligados ao programa Mais Médicos, que existiu até o governo de Dilma Rousseff. A decisão foi anunciada pelo chefe da diplomacia americana, Marco Rubio. Abre aspas. Também estamos tomando medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a vários oficiais do governo brasileiro e ex-oficiais da Organização Pan-Americana da Saúde, cúmplices no esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. O Mais Médicos foi uma farsa diplomática inconcebível de missões médicas estrangeiras, fecha aspas. Ana, a gente traz essa declaração do secretário de Estado Marco Rubio, que acabou de sair realmente dos Estados Unidos. Eles não vão parar. Eu acho que o sistema no Brasil ainda não entendeu o que está acontecendo. É importante salientar, se olharmos esse tweet do Marco Rubio, ele está retuitando um tweet dele de fevereiro desse ano. E no tweet de fevereiro, ele fala o seguinte, tá ali, ó, ele está retuitando uma postagem dele de fevereiro desse ano, e nessa postagem de fevereiro diz o seguinte: o Departamento de Estado também está tomando medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da Organização Pan-Americana de Saúde, cúmplices do esquema de exportação de mão de obra forçada do regime cubano. O Mais Médicos foi um golpe diplomático inconcebível de missões médicas estrangeiras. Agora, tudo isso, Paula, é uma continuação do primeiro mandato do Donald Trump, porque em 2020 ele já havia alertado os americanos e o Departamento de Estado sobre suspeitas deste programa ser usado no mundo, não apenas no Brasil, a favor do regime ditatorial cubano e numa grave, dentro de um contexto de graves violações dos direitos humanos, uma vez que grande parte dos recursos oferecidos para esses médicos, grande parte ia exatamente para
o regime ditatorial, para a ditadura cubana. Eu sempre conto aqui para todos vocês o que nós testemunhamos nos Jogos Olímpicos, em toda a nossa caminhada com as jogadoras cubanas, como elas ganhavam premiações e 100% de gordas premiações, 100% iam para, na época, Fidel Castro. E aí, no primeiro mandato de Donald Trump, ele levantou esse sinal amarelo, agora já é um sinal vermelho, mas o contexto é que agora ele está dizendo, né, funcionários do governo brasileiro cúmplices do esquema de exportação de mão de obra forçada do regime cubano. Eles não entenderam ainda aqui no Brasil quem é Marco Rubio, descendente de cubanos e que entende perfeitamente as vertentes, as vísceras, os tentáculos de ditadores. Portanto, se os ministros ou este atual governo, Lula, esse Itamaraty ativista, se eles não entenderam o que está acontecendo, os americanos já falaram que não vão deixar o Brasil virar uma nova Venezuela, ou Cuba, ou o que quer que seja. O contexto é muito maior, vai além de tarifas, de sanções a vistos, de Magnitsky. É um contexto geopolítico muito grande para a América Latina e para a América do Sul. Tá perfeito. Diga, Augusto. Eu só queria completar aqui, perfeito. Eles atribuem tudo à amizade entre Trump e Bolsonaro. É muito mais que isso. O Brasil, resumindo, não vai se transformar numa outra Venezuela. E é esse o temor justíssimo deles. E não vai mesmo. Todos os movimentos do Lula, que é presidente porque o Supremo quis, vão nessa direção. Irã, Venezuela, eles acham que os Estados Unidos brincam com isso. Os Estados Unidos têm uma política externa muito bem definida. Não é como a nossa, aí onde fica dando palpite o Celso Amorim, nosso pintacilgo do Planalto. Eu só ia lembrar como é que funcionava a remuneração. Sim, a Ana lembrou que as jogadoras de vôlei 100% ia para Cuba das premiações, mais médicos como é que funcionava? Cuba embolsava 70% do salário dos médicos cubanos que trabalhavam no Brasil, uma média salarial ali de R$12 mil, 30%, aliás, 25% ficava com os médicos e 5% eles ainda direcionavam para OPAS, aquela organização pan-americana de saúde. Era assim. E as famílias ficavam como reféns em Cuba, né? Porque exatamente. Se eles quisessem ficar por aqui, seriam punidos lá. Sim. Inclusive, muitas atletas que às vezes tinham propostas para jogar na Itália, na Turquia, algumas acabaram ficando por lá, mas só depois de saber que as famílias conseguiram sair de Cuba. Porque se elas tivessem familiares em Cuba, elas tinham medo de ficar, de pedir asilo político, enfim. Então, é sempre essa ameaça contra a pessoa e também contra quem fica em Cuba. Gilmar Mendes e Alcolumbre serão foco de reunião de Eduardo Bolsonaro com Estados Unidos sobre sanções. Ainda dentro do assunto do Supremo Tribunal Federal, eu quero comentar hoje outra matéria, esta da Bela Megali, que no Globo disse o seguinte: Gilmar Mendes e Alcolumbre serão foco de reunião de Eduardo Bolsonaro com os Estados Unidos sobre sanção. Segundo disse Bela Megali, tem crescido no que ela chama de grupo de Eduardo Bolsonaro. Inventa com o nome desse. A percepção de que Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre serão os próximos sancionados pela Lei Magnitsky. Ela argumentou que Gilmar seria alvo por... Ela argumentou, não sei quem é ela. Tá dizendo a Bela Megali. Estou lendo o meu teleprompter. End of quotes, como diz o Biden. Ela argumentou que o Gilmar seria alvo por blindar o pseudo-juiz Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e o Alcolumbre, como nós já tratamos de maneira extensa aqui no Paulo Figueiredo do Show, por se negar a abrir o processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes diante do pedido de maioria do Senado Federal. E o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: calma. Claro que a gente vai falar sobre a postura do Gilmar, sobre a postura do Barroso,
vamos falar sobre a postura do Mota, vamos falar sobre a postura do povo brasileiro, que foi às ruas de forma maciça no último dia 3, vamos falar sobre o que há planejado o povo indo de forma maciça para o dia 7, vamos falar sobre a conduta de cada um dos ministros, vamos falar sobre reuniões de bastidores que aconteceram e que nem vocês da audiência têm ciência, porque uma coisa é o que as pessoas falam publicamente, outra coisa é o que as pessoas falam de forma privada. Nós vamos falar sobre todos os assuntos. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nós entendemos que neste momento, talvez não, vamos ver. A gente vai ver o comportamento do Congresso nessa semana. Mas até hoje parecia que o Congresso estava disposto a seguir no caminho necessário, com o fim do foro e em seguida a aprovação da anistia depois do foro. Mas podem ter certeza que esta viagem não é a última viagem que faremos aos Estados Unidos. A Washington. Os Estados Unidos estamos naquele. Não é a última, nós teremos outras. Então, não significa, nós não teremos lei Magnitsky nas próximas 2 semanas para ninguém. Eu posso baixar as expectativas de vocês, porque a produção de material para a lei Magnitsky é muito demorada. Para alguns casos de pessoas como a Viviane, é uma produção extensa que demanda documentos que muitas vezes a gente não tem, que a inteligência americana tem que produzir. Então, calma, vocês podem ajudar, todos aqueles que estiverem dispostos a enviar material, podem enviar material no formulário de contato do site. Se você tiver realmente material útil, entre em contato conosco. Mas nós não teremos nada nos próximos 15 dias. As pessoas ficam assim, é verdade que vai ter Magnitsky amanhã, não sei o que, calma. Vai ter até uma surpresa nas próximas, vou dizer aqui, 72 horas, e que vai ter uma surpresa. As pessoas vão ficar surpresas com a memória do governo Trump e com a determinação do secretário Rubio em punir aqueles que se associam a ditadores, mesmo que o tempo passe. Vocês verão isso em breve. Mas e com o fato de que o governo Lula também não está blindado, não. Mas, dito isso, não teremos lei Magnitsky para os próximos 15 dias, não teremos agora, neste momento, para Gilmar e para Alcolumbre, e vocês vão ter que confiar na gente. Vocês vão ter que confiar no fato de que conversas de bastidores estão acontecendo e que, no final das contas, o nosso objetivo não é a vingança. O nosso objetivo é o de restaurar as liberdades do Brasil. Eu não vou deixar minha satisfação pessoal em ver o Alcolumbre se ferrar ou em ver o Gilmar Mendes se ferrar. Eu não vou deixar minha satisfação pessoal, minha sede por justiça e vingança, entrar no lugar de uma anistia que beneficia o país inteiro. Não dá para ser irresponsável. Nós temos que ser pessoas responsáveis. E vamos construindo. Acredite, a gente chegou até aqui, a gente sabe muito claramente para onde a gente vai, a gente sabe o teor das nossas conversas, e justamente por esse pragmatismo e essa capacidade de ser razoável é que a gente conseguiu chegar tão longe. Então, como eu falo, sosseguem as calcinhas aí, os críticos, que vamos continuar trabalhando. Não é tudo do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, não. Mas que eu ia gostar tanto quanto vocês, pô. Vocês não estão vendo o quanto que eu tenho me divertido fazendo o Paulo Figueiredo Show? Porra, eu ainda estou no mesmo barco, eu ia gostar igual a vocês. Mas eu não posso ter esse grau de responsabilidade. Eu não posso. Hoje o Haddad impressionou o Brasil. Ele fez um discurso que consegue colocar qualquer extremista do PSOL como uma pessoa ponderada. Começa-se a perceber um comportamento anormal por parte dessa facção criminosa que sequestrou o nosso país. E não só as falas do Lula hoje foram terríveis, né? Nesse evento que ele fez, onde ele vai fazer uma linha de crédito de 30 bilhões para mitigar o dano do tarifaço dos Estados Unidos por causa do Brasil ter se tornado uma ditadura, está financiando ditaduras, está financiando guerra na Ucrânia, financiando a Rússia, perseguindo oposição política e tal. Ontem os Estados Unidos soltam um relatório que todos os países do mundo fazem questão de ler, tá? E nesse relatório mostra que o Brasil é hoje um estado de exceção,
Criou-se uma situação no Brasil onde se você questiona, se você fala o que eles não gostam, você é preso, perseguido, e as provas estão lá, uma fartura de provas. Aí o Haddad vai fazer uma fala e nessa fala ele teve a capacidade de falar que o Brasil está sofrendo sanções dos Estados Unidos porque o Brasil é mais democrático que o seu agressor, cara. Olha a loucura que esse cara falou. Vou colocar aqui agora pra gente assistir, vamos lá. Dizer que nós estamos numa situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários... Peraí, o Brasil é um país que não persegue adversários? Rapaz, o que mais tem hoje é adversários do governo em inquéritos, exilados, sendo presos. Não precisa nem ser adversário, não. Basta ir pra rua ou ter postado alguma coisa contra esse governo em 2018 que você vai preso. Mas tudo bem, olha a mente dessas pessoas. Não persegue a imprensa. Não... Nós temos jornalistas exilados, tá? Vamos lá, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Oswaldo Eustáquio, exilados e que os países concederam exílio a eles por perceberem a perseguição que eles sofrem aqui no Brasil. Não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades. Bom, se eu não me engano, teve escritórios de advocacia que sofreram busca e apreensão. Se eu não me engano, teve advogado que foi preso por defender os prisioneiros políticos do 8 de janeiro. Uma advogada foi presa porque ela defendeu a sua cliente, que era uma prisioneira do 8 de janeiro. Não persegue imigrantes legais ou ilegais. Olha, o que nós temos de imigrantes hoje no Brasil, quase todos são imigrantes que fugiram da Venezuela. Tá? A maioria dos nossos imigrantes é Venezuela. Mas o pior que isso, nós temos imigrantes saindo do Brasil com medo de perseguição. Está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Vamos enfrentar, como já enfrentamos várias situações difíceis nesse país, e vamos superar mais essa dificuldade que é imposta de fora para dentro, mas infelizmente com o apoio de alguns setores radicalizados da sociedade brasileira. Eu sou radical em defesa das nossas liberdades, da nossa democracia, da liberdade de expressão. Nisso você pode ter certeza. Eu sou radical em defender que o país não vire uma ditadura. Se eu tiver como ser mais radical do que eu sou, eu serei. Mas esse mesmo ministro mentiu ontem na imprensa dizendo que a reunião que ele teria com o secretário de Comércio, eu acho, né, dos Estados Unidos foi cancelada por culpa da direita. Não. Foi cancelada porque o Brasil recebeu um avião sancionado por ser considerado um avião que leva armas e drogas para ditaduras e pousou em Brasília ontem às 8h02 da manhã. Para quê? Bom, aí eu não sei. A gente vai ter que descobrir. O Haddad, ele tá mais radical que a extrema esquerda do PSOL, gente. O discurso desse pessoal tá doentio. O que nos mostra que é uma galera que está assim, realmente, qual é o termo que foi usado? Apavorada. Porque o que eles fizeram aqui agora está recebendo a luz do mundo, que está percebendo o que aconteceu com o Brasil. E o mundo livre e democrático não está aceitando. A imprensa internacional já não aceita mais, não é só os Estados Unidos. Teve várias imprensas aí da Europa que falam a mesma coisa. Esse governo vai cair de podre. O problema é que parece que nós vamos sofrer um pouco até que isso aconteça, mas se Deus quiser, depois dessa tempestade virá um longo período de prosperidade e liberdade.